Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio e o tema hoje é a proibição pela Anvisa da comercialização de implantes hormonais manipulados. O que você deve saber. Bem, pessoal, neste mês de outubro de 2024, a Anvisa publicou uma medida cautelar proibindo a comercialização de implantes hormonais manipulados. E essa medida foi adotada a partir da mobilização de pelo menos 34 entidades médicas, dentre elas a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, preocupadas com a crescente prática do uso de implantes hormonais manipulados e os possíveis riscos associados a essa prática. Mas vamos começar entendendo o que são esses implantes hormonais. Os implantes hormonais são estruturas cilíndricas que são colocadas abaixo da pele na região do subcutâneo, na maioria das vezes na região do braço ou das nádegas, e eles contêm hormônios que vão sendo liberados gradativamente. O tipo de hormônio utilizado nesses implantes varia muito. Vale ressaltar que o único implante aprovado para uso aqui no Brasil é o Implanon, que é um implante de etonogestrel que tem uma função contraceptiva. Esse implante tem a sua eficácia e a sua segurança demonstrada em estudos científicos. Nós conhecemos bem quais são suas indicações, dados de eficácia, possíveis efeitos adversos e também contraindicações. O paciente tem acesso a uma bula desse implante e ele é de fato registrado e aprovado para uso. A proibição da Anvisa diz respeito aos demais implantes que são manipulados e que variam muito em relação à sua composição. Existem implantes, por exemplo, com estrogênio, progesterona, testosterona, gestrinona e, por mais absurdo que pareça, até mesmo implantes contendo ocitocina e metformina. Vejam só, se você não acredita no que eu estou falando, coloque aí na sua ferramenta de pesquisa implantes de metformina. Sim, eles existem, há quem comercialize esse tipo de implante. Bem, um ponto a ser discutido é se há de fato evidências de benefícios do uso desses implantes hormonais manipulados. Vamos contextualizar. De modo geral, a terapia hormonal em vários cenários é considerada segura. Não estou falando aqui da forma de implantes hormonais, mas da terapia hormonal de modo geral para pacientes que têm indicações muito bem definidas. Então, por exemplo, um homem que apresente deficiência de testosterona comprovada, no caso um hipogonadismo, terá benefício do uso da testosterona por vias que são aprovadas. Nós tivemos, inclusive, ano passado, a comprovação de que a testosterona gel é segura, por exemplo, para homens que apresentam alto risco cardiovascular, o que foi um avanço importante quando se fala sobre terapia hormonal. Mas o fato desses hormônios serem considerados efetivos, apresentarem benefício por determinadas vias, não significam que nós podemos considerar que eles também terão os mesmos benefícios quando utilizados na forma de implantes. Porque esses implantes manipulados não foram utilizados, submetidos a grandes estudos científicos para avaliar nem a sua eficácia, nem a sua segurança. E os dados definitivamente não podem ser extrapolados. Eu vou dar um exemplo muito comum, a progesterona. O uso da progesterona em mulheres que estão em terapia hormonal na menopausa por via oral ou na forma de adesivo tem evidência de eficácia na proteção endometrial. Mas se for utilizada, por exemplo, na forma de um gel transdérmico, a gente já não tem essa evidência de que a progesterona como gel transdérmico proteja de fato o endométrio de mulheres que estão em terapia hormonal na menopausa e, portanto, eu também não tenho evidência de que a progesterona na forma de implantes hormonais promova esse tipo de proteção endometrial. Então, nós não podemos extrapolar os dados de eficácia e dados de eficácia ainda não existem para esses hormônios na forma de
implantes manipulados. Nos Estados Unidos, o FDA aprovou o uso do Testopel, que é um implante de testosterona para homens com hipogonadismo. Mas nós não temos esse implante aqui no Brasil e os implantes manipulados aqui disponíveis não apresentam ainda dados de eficácia. Independentemente do tipo de hormônio que está presente nos implantes manipulados, o fato de ser um implante manipulado em si proporciona algum risco? A resposta é sim. Em um de seus posicionamentos sobre o uso de implantes hormonais, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia deixa claro de que, como são apresentações customizáveis, existe um risco de subdosagem ou superdosagem dos hormônios que estão presentes nesses implantes. Além disso, o paciente que faz uso não tem acesso a uma bula com informações como contraindicações, interações medicamentosas, aprovações para uso, possíveis efeitos adversos e muitas vezes os pacientes não sabem sequer detalhes da composição das doses que estão presentes nesses implantes. É por isso que quando o paciente tem de fato alguma indicação médica para o uso desses hormônios, por exemplo, uma mulher que está passando pela síndrome relacionada à menopausa, com fogachos ou síndrome gênito-urinária, nós devemos propor vias de administração hormonal que já sejam bem estudadas e que tenham a sua segurança e a sua eficácia bem demonstradas. Mas além do risco da administração hormonal ser feita na forma de implantes manipulados, existe ainda outros riscos. Um deles é o fato desses implantes conterem, muitas vezes, hormônios que não têm aprovação para uso em qualquer situação. Por exemplo, a gestrinona. A gestrinona já foi utilizada décadas atrás para mulheres com endometriose por via oral. Mas hoje ela não é mais comercializada e ela não é mais aprovada por qualquer via para tratar qualquer condição médica. A própria Febrasgo já emitiu um posicionamento deixando claro que não há indicação de gestrinona para tratar endometriose, por exemplo. A gestrinona é um derivado da 19-nortestosterona. Ela tem uma ação androgênica e, portanto, acaba sendo classificada como uma substância anabolizante. Então, a gestrinona, na realidade, é um anabolizante que hoje é comercializado na forma de implantes. E com isso nós temos os riscos relacionados ao uso desse anabolizante. Nas mulheres, crescimento do clitóris, mudança da voz, queda de cabelo, acne, além daqueles riscos a longo prazo relacionados ao uso de anabolizantes, como eventos tromboembólicos e um maior risco de eventos cardiovasculares. Um outro hormônio que também não tem indicação para o uso na endocrinologia, mas que muitas vezes está presente nesses implantes, é a ocitocina. A ocitocina é produzida pelo nosso hipotálamo e é liberada pela hipófise posterior, por exemplo, durante o trabalho de parto, para a ejeção do leite materno. Então, ela tem indicações especificamente obstétricas. Quando a ocitocina é utilizada na medicina, ela é utilizada pela obstetrícia para auxiliar no trabalho de parto ou ainda na forma de spray para facilitar a ejeção do leite na amamentação. Não existe indicação de ocitocina para uso na endocrinologia, para promover sensação de bem-estar, por exemplo, para melhorar libido, por exemplo. Mas ela muitas vezes está presente nesses implantes, que são os chamados chips da beleza turbinados, e isso vem trazendo riscos. Houve, inclusive, alguns meses atrás, um caso que foi muito divulgado na mídia de uma mulher que fazia uso de implante de ocitocina e acabou fazendo uma hiponatremia grave e edema cerebral. Como não existem estudos avaliando o efeito desses implantes, além de nós não conhecermos quais são possíveis eficácias, não há indicação, não há eficácia conhecida, nós também não conhecemos bem seus efeitos adversos e os riscos. Então, muitas vezes, somos até mesmo surpreendidos por manifestações graves que os pacientes em uso desses implantes manipulados apresentam. Bem, pessoal, até aqui nós vimos 4 pontos importantes relacionados a essa proibição da Anvisa para o uso de implantes hormonais manipulados. Mas falta discutir melhor ainda quais são os detalhes desse posicionamento, dessa medida cautelar da Anvisa, o que é que muda na prática
e quais são as orientações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia para pacientes que já estão em uso desses implantes. Se você quiser conferir esse podcast na íntegra, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Eu te espero lá.